Olá, olá! Sejam bem-vindos novamente ao canal Animal Spirit Healing. Eu sou Lauren da Silva, sou médica veterinária formada, mas hoje eu atuo como terapeuta holística multiespécie, a família multiespécie, principalmente ligado aos humanos nesse momento, mas ainda estou atendendo animais também não humanos, com as terapias, com a medicina não convencional, né? Então seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui. É, Eu tô aqui nesse cantinho, né? Então, essa é uma aula gravada, de certa forma, né? Vejo como uma palestra, na verdade, mas muitas pessoas podem ver como aula. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do luto pet não acolhido e acolhido. Qual que é a diferença entre eles, né? Muita gente chega para mim falando sobre o luto, muitos chegam querendo apenas desabafar, mas é importante a gente também olhar para esse luto com carinho, com amor, que é um canal, é uma oportunidade que a espiritualidade e o próprio pet trouxe para você evoluir. Então, muitas vezes é aquela coisa, né? A gente aprende por meio da dor. Então, vários momentos a vida mostra o caminho pra gente e a gente, não é prioridade, não, tem várias justificativas. Até que chega o momento da dor e aí a gente finalmente se abre para olhar. Mas muitas vezes, mesmo com esse chamado, né, da espiritualidade, acaba que a gente foge também. E aí vem a dor absurda. Então, vamos começar falando um pouco sobre o ciclo do luto pet não acolhido, que ele começa aqui, ó, na perda e negação da dor, ou existe uma consciência de uma dor absurda desse luto pet. Normalmente é aqui que entra a saudade, a culpa, o apego, aquela dor profunda mesmo. Então, você pode negar essa culpa, pode reconhecer muitas vezes que você tem essa dor, mas você foge. Então, é aquela pessoa normalmente que chega pelos meus vídeos, por exemplo, e só comenta. E não faz mais nada além disso, ela só comenta, ela só quer que o mundo saiba da sua dor, mas não faz nada em relação a isso. Assim como chegam outras pessoas que elas têm consciência da dor e querem fazer algo com isso. Elas não querem mais aquela dor, elas querem a cura. Elas querem ir para frente. Aí, aqui pode ser uma coisa que acontece bastante, agora entrando no não acolhido, tá? No luto pet não acolhido. Porque essa primeira parte aqui, ela acontece, é a primeira de todas. Tendo as divisões, né? Podendo negar e não seguir em frente, ou estar consciente e sim seguir em frente. Então, aqui nesse caso, a gente vai para negação, ou quer um acolhimento, mas busca o acolhimento convencional. Então, medicações como antidepressivos, ansiolíticos, ficar atestado por dias em casa, alívio imediato por meio de muitas vezes alcoolismo ou drogas não ilícitas, né? E ilícitas, enfim, tudo isso. Que não é saudável, que não faz bem. Então, tem uma fuga da dor mesmo que de forma inconsciente. Então, eu posso estar buscando um auxílio, um suporte, e às vezes, mesmo nessa busca, acaba que não é uma coisa que vai resolver, né? Como os antidepressivos, eles estão só sendo um band-aid nessa ferida. Se você não entrar com uma psicoterapia, junto com um olhar espiritual para isso, você vai ficar estagnado, muitas vezes por muito tempo. Então, não tem o alcance espiritual e energético. Então, tem um alívio parcial e momentâneo. Mas a causa base, ela não tá sendo vista. E aí, o que que gera? O sistema lucra enquanto você adoece. Mais medicações para controlar os efeitos colaterais das outras medicações. Digo isso como profissional da saúde também. Então, vai lá, toma um antidepressivo. Um antidepressivo cheio de efeitos colaterais. Aí, esses efeitos colaterais, você tem que lidar com eles, com mais medicação. E daí tem os efeitos colaterais das medicações que foram para os efeitos colaterais. E aí vira todo um ciclo vicioso. E quem que sai no lucro com isso? Não é você. Porque não está resolvendo a causa base, não está resolvendo a sua dor, está só sendo pincelado. É igual um tapetinho, está sendo colocado tudo para baixo do tapete. Até que chega um momento que você vai explodir.
Então, a base raiz sem acolhimento completo, espiritual, emocional, mental e físico. Porque eu fiz outro vídeo hoje mesmo, mas tá com o nome de É por isso que você não se cura do luto pet, provavelmente. Falando exatamente que o luto, ele é um assunto espiritual, que reflete no emocional, no mental e no físico, a partir do teu nível de consciência em relação ao assunto luto, ao assunto morte. Morte e vida são assuntos espirituais, não tem como separar mais. Não tem como a gente querer olhar apenas para a matéria, olhar apenas para o que é visível aos nossos olhos físicos. Porque aí chega o luto e você sofre, porque não tem essa maturidade espiritual, essa consciência espiritual amadurecida. E aí gera todo esse ciclo novamente, porque aqui, né, o sistema estava lucrando, você cheio de efeito colateral, cheio de medicação, comprando cada vez mais, investindo cada vez mais, mas não está resolvendo. Aí você continua, muitas vezes consciente que você tá com essa dor, e aí de volta, vai para fuga da dor. Tenta, muitas vezes até resolver a dor. Só que a medicina atual, a medicina moderna, ela não vai olhar para isso. Você tem que olhar de forma espiritual, junto. Ou pode simplesmente fugir e continuar na medicação até que chega um momento que alguma coisa vai ser gatilho e vai explodir, da mesma forma. Então, o que que a gente faz? Ciclo do luto pet acolhido. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui para eu colocar para vocês. Não, não. Gastos recorrentes, né? Então, aqui a gente tem os gastos recorrentes, porque aí você paga consulta, paga plano de saúde, paga as medicações, faz a psicoterapia convencional, que ajuda em parte, mas não vai alcançar a dimensão que é um luto, porque ela tem origem espiritual, não traz a dimensão da relação tutor-pet, não tem esse olhar completo, né, integral da relação tutor e pet. Sintomas, muitas vezes acabam ficando controlados, mas a partir de algum gatilho, esses sintomas saem do controle novamente. Aí, cada vez mais pior, vai derrubando cada vez mais. Fica aquela sensação de estagnação, né? E volta para o retorno da dor. Acho que era isso que eu tinha para complementar. E daí volta todo o ciclo, né? Então, a segunda forma, né? Que é o ciclo do luto pet acolhido. Como que a gente acolhe, de fato, esse luto pet? Esse luto pet, a gente tem que acolher de forma integral. Então, espiritual, emocional, mental e físico. Por que que eu coloco o físico aqui? Porque o físico é um resultado dessas outras três. Então, muita gente adoece no corpo físico porque não foi visto o luto. E adivinhe qual que é a doença do luto? Dermatite, principalmente. Que a pele, ela tem ligação com o pulmão, também tem ligação com o intestino, também tem ligação com o fígado. Pulmão, tristeza. Intestino, deixar ir embora, absorver o que tem que absorver e ir embora o resto. Aí entra a questão do apego. O pulmão entra a questão da tristeza. O fígado entra a questão da raiva, da culpa, de querer encontrar culpados, de apontar o dedo, mas nunca se reconhecer como responsável pela própria realidade. E aí também se manifesta na pele. Mas também se manifesta em dor de cabeça, em enxaqueca, em convulsões, se manifesta em irritabilidade. Então, percebem que são vários sintomas ligados à questão do luto, ou às vezes um câncer no fígado, um câncer no pulmão. Mulheres, cuidado, câncer de mama, câncer do útero, no útero, nos ovários, sistema reprodutor feminino, que também tem relação com deixar ir, que entra no ciclo, né? Todo mundo é cíclico, mas a mulher é muito mais cíclica. Então, tem um momento de deixar ir. E aí, o que que acontece? Muitas mulheres chegam para mim e relatam, na TPM, eu lembro do luto pet. Por quê? Porque tem que deixar ir.
Então, luto pet acolhido, consciência e reconhecimento de uma dor absurda. Aqui eu coloquei também, né? Consciência da dor absurda. Mas foi escolhido a negação da dor ou procurar um alívio imediato. Olhar apenas para o convencional sem olhar para o espiritual. A morte é um assunto espiritual. Nesse caso em que a pessoa tem o luto pet acolhido, o luto pet tratado, curado, é porque teve consciência e reconhecimento dessa dor absurda, que é o luto pet, na maior parte das vezes, e teve uma busca por compreensão e acolhimento completo. Então, entendam uma coisa, não estou falando que não é para tomar a medicação. Se for necessário, você tem que sim tomar a medicação. A gente evita medicações, principalmente que são viciantes, como os antidepressivos, ou medicações que vão te gerar mais efeito colateral, que vai te estagnar. Mas muitas vezes, num momento muito crítico, é necessário. Se você não tem força para lidar com aquilo, muitas vezes é necessário. Porque às vezes é tanta sensibilidade, é tão intensa as sensações, que você precisa sim de um suporte físico também. Claro que existem várias ferramentas, não só as medicações, mas aqui, no luto não acolhido, entra as medicações, controladas, principalmente. Nesse caso do luto pet acolhido, tem o espiritual visto também. Tem o energético visto também. Lembra que eu falei que o físico é um resultado das outras três questões? Espiritual, mental e emocional? Porque tudo isso gera uma energia. Essa energia afeta o seu cérebro. Em como o seu cérebro vai gerar hormônio, vai direcionar, né, a produção de células, mas a produção de hormônios também. O cérebro é o comandante do nosso corpo. Se ele não estiver bem, por conta das energias internas e externas, a saúde física ela não acontece. O que que são as questões internas? São as emoções, são a história de vida, dessa vida, de vidas passadas, história de alma. São as questões ancestrais. E a parte externa é o ambiente, é a parte social, de tudo um pouco. Tudo ao mesmo tempo, se juntando em uma única coisa. Então, aqui a gente tem como principal ponto a integração, o olhar integral, o acolhimento completo, incluindo o espiritual e sendo, na forma que eu trabalho, pelo menos, a base principal, o espiritual. E aí, quando a gente consegue acolher por completo, tem a transformação da dor em consciência, porque o espiritual ele traz respostas que o convencional não traz. O espiritual faz a expansão de consciência, que só tomar medicação não vai resolver. Que muitas vezes, não que a psicoterapia convencional não traga expansão de consciência, ela traz sim. Só que muitas vezes não é da forma que você necessita. Ou da forma, no nível da dimensão, que é o luto. Por quê? Que a base é espiritual, o luto é um assunto espiritual. Não sei se vocês percebem que o luto faz vocês buscarem por respostas além, respostas espirituais principalmente. Então, já falei isso no outro vídeo. O luto, ele é, sim, uma ferramenta da espiritualidade para nossa evolução. E eu falei um pouco mais aprofundado sobre isso no outro vídeo, dê uma olhadinha lá. Vou colocar aqui em algum lugar, tá? Por que você ainda não se curou do luto pet? E aí, quando transformamos a dor em consciência, e essa transformação ela não é fácil, ela é um processo, é uma jornada que demanda deixar para trás muitas coisas, identificar o que está te impedindo de evoluir, que o luto pet, como eu falei no outro vídeo, tem relação com a nossa criança interna, tem relação com a nossa gestação, muitas vezes, quando a nossa mãe gestou a gente, mas também tem relação com vidas passadas. E aí,
O luto pet traz muitas dores à tona. O luto pet muitas vezes é um gatilho para outras dores que estavam lá guardadinhas no inconsciente. Então é um processo de identificar onde que está o buraco e a profundidade disso. Porque se é uma culpa que é carregada, por exemplo, provavelmente tem questões atrás. Tem crenças, principalmente. Quando a gente fala de luto, a gente fala muito sobre crenças. Crenças, muitas vezes, que estão te estagnando e que estão ferrando com você, que é o que a gente chama de crenças limitantes, que é onde não tem evolução. Fica sempre estagnado na mesma coisa. Então, tem um entendimento e acolhimento, recuperação da dignidade. O luto pet, ele traz essa questão da dignidade, né? De se permitir vivenciar isso. E a nossa sociedade atualmente, ela não tá nem se permitindo vivenciar o luto normal. O luto pet, o luto em si já é um tabu. O luto pet parece que também é, né? Apesar que eu vejo que tem muito mais abertura de quem tá vivenciando o luto pet para parte espiritual. Mas isso não quer dizer que não existam os desafios. E aí, o que mais que acontece? Recuperação da vitalidade também. A questão da dignidade aqui também tem relação com a culpa. Quando a gente entra na culpa, aí a gente entra na autossabotagem, a gente entra na limitação, a gente entra em crenças, acessa traumas, que são traumas, são buracos, muitas vezes, em que perdeu-se a dignidade. E aí só vai piorando cada vez mais. Então é tudo muito interligado. E aí, quando a gente consegue olhar para tudo isso, que lembra o luto, o pet, muitas vezes é a porta de entrada das pessoas para a espiritualidade, para reconhecer a própria divindade que existe dentro de si, para reconhecer o Deus que existe dentro de si, porque Deus não é separado da gente, como as religiões trouxeram. Mas isso é assunto para outro momento. Gera muito caos, né? Mas aí a gente consegue ir para frente. Então, a gente consegue resgatar a nossa essência e para nossa essência, que é a pureza, que é o amor incondicional que Jesus trouxe, que é a consciência crística que Jesus, e não, e quando eu digo Jesus, não é só Jesus, outros mestres também trouxeram, mestra Kuan-Yin, principalmente, mestra da compaixão, mestra Rovena, mestra do amor incondicional, mestre Saint Germain, também é de transmutação, raio violeta junto da Kuan-Yin, Buda, entre outros. Todos eles trazendo essa questão que você é Deus, vós sois deuses. O que eu posso fazer, vocês podem fazer muito mais. E Jesus falou, tá na Bíblia. Vós sois deuses. O que eu posso fazer, vocês podem fazer ainda muito mais que eu estou fazendo agora. Então, resgata a própria essência, limpa todo esse canal para você manifestar a sua essência. E a essência é o quê? É você ser feliz, é você ser próspero, ser abundante, estar consciente das coisas, não se apegar, não estar na tristeza, não entrar na dor, no sofrimento. Não quer dizer que você vai viver completamente sem dor, sem sofrimento. Você vai, em muitos momentos, porque a dualidade é uma lei hermética. A dualidade, mas é uma pessoa tão iluminada. É, mas ela conhece as próprias sombras. Ela teve a coragem de enfrentar e integrar as próprias sombras. Ela teve a coragem de enfrentar as próprias sombras para não permitir que elas a dominem mais. Isso não quer dizer que não existe mais polaridade. Ela só está integrada. Igual eu falei, luto, traumas, crenças, tudo. Tá tudo interligado. Uma única coisa. Somos todos um. É isso, a unificação, a integração. Mesma coisa o ego. O ego não tem que morrer, ele tem que ser integrado. Aí sim que vem a famosa dissolução. Não é que está sendo dissolvido, é que está sendo integrado. E que não serve mais, se transforma.
E aí entra os novos ciclos para ambos, o desencarnado e o encarnado que ficou. Porque quem desencarnou também está vivenciando luto. Quem desencarnou também está com saudade, também muitas vezes está carregando culpa, está carregando remorso, está carregando tristeza, está carregando raiva. Então, eu fiz muitas comunicações intuitivas pós-desencarne em que nunca a espiritualidade falou que era para eu fazer como o tutor queria. Era para primeiro lugar, vai fazer acolhimento dessa alma que desencarnou. Porque muitas dessas almas muitas vezes nem percebem que estão desencarnadas, ou percebem, mas estão presas, ou sofreram e não estão entendendo o que está acontecendo. Ou às vezes ficaram com raiva do que aconteceu, principalmente quando não são comunicados do processo. Uma euta, por exemplo. Então, todo mundo precisa de acolhimento, inclusive quem desencarnou. E aí, fazendo esse acolhimento, para quem tem dúvida, os tratamentos que eu faço, eles já acolhem quem desencarnou também, tá? Todos eles, de luto pet. Os tratamentos que eu faço, de forma geral, acolhem, trabalham, tratam encarnados e desencarnados. Então, a partir desse acolhimento de ambas as partes, ambos conseguem ir para frente. Porque o processo luto, ele é mútuo, assim como a evolução é mútua. Por isso não existe separação, não existe essa coisa de, eu vou morar no meio do mato para evoluir, para conseguir evoluir. Não, você vai estagnar. No primeiro momento vai ser maravilhoso, depois você vai estagnar. Sinto muito. Mas é assim que funciona, é assim, a essência é essa. É uma grande teia de aranha, em que todo mundo tem interligado. Todo mundo precisa um do outro para poder viver. E aí, limpando toda essa sujeira que o luto pet trouxe como gatilho para você poder enxergar, se acolher, se priorizar, ter o amor incondicional consigo mesmo, para ter o amor incondicional com os demais, aí pode ser que aqui se encerre esse ciclo, ou pode ser que a dor do luto se transforme e continue por um tempo apresentando outras causas. E aí volta, né? Mas normalmente o luto ele encerra aqui. São alguns casos que continuam o resto, quando tem muita culpa, quando tem um apego muito grande, mas daí, por quê? Porque tem uma base lá atrás muito forte que não está sendo boa. Então, se a gente for colocar no papel, por exemplo, e eu digo como uma pessoa que já usou medicação controlada, já fez consultas com psiquiatras, faço psicoterapia. Então, posso dizer, compensa muito mais pegar e fazer uns tratamentos em- que olham para você de forma integral, completa, do que você só ficar fugindo, só achando, né? As medicações vão resolver tudo, porque não vão. E aí sai muito mais barato, num contexto geral. Você pegar e fazer, por exemplo, um combo completo, tem o valor de 555 hoje, do que você pegar e ficar tomando medicação todo mês, sem resolver a causa, daí a causa vira uma bagunça, daí muitas vezes gera um câncer. Por quê? Porque lá tá base emocional, base mental, base espiritual, base energética. Então, a longo prazo, compensa muito mais 555 agora, que pode ser parcelado. Ah, mas e se precisar de mais? Se precisa de mais, aí você paga o resto. Ainda vai compensar muito mais do que você pegar e ficar só em medicação. Porque se você entrar, por exemplo, na medicina chinesa, você vai entender, a medicação é necessária, mas a gente evita. Porque a longo prazo a medicação, ela não é energeticamente digerível como o resto. Até na medicina chinesa a gente toma cuidado, inclusive, com a alimentação. Por quê? Porque a alimentação a longo prazo também gera câncer, por exemplo. Doenças crônicas. O que mais a gente tem hoje é doenças crônicas, que vêm da parte emocional, da parte mental, da parte espiritual, da parte energética, de todo um sistema doentio. Por isso é crônico. Crônico a nível extremamente profundo, não é só crônico de, tá há muito tempo já, tentando tratar.
Não, porque é crônico profundo. E aí leva muito mais tempo para recuperação. É muito mais sofrimento. Muito mais. Que é um histórico muito maior daí. Então, se você está tendo a oportunidade de vivenciar o luto pet agora, vivencie. Se você tem a oportunidade de olhar para esse luto pet agora, escolha fazer esse tratamento. E não é só por vender o meu peixe. Eu estou aqui para servir. A gente tem uma moeda de troca. E isso tem que ser respeitado, tá bom? Se priorizem. O luto pet, ele traz essa questão de você se priorizar, tutor. Você se amar incondicionalmente, para daí sim você priorizar os outros e amar incondicionalmente os outros. Mas o luto pet vem e fala: primeiro você, depois o resto. Por quê? Porque é igual um médico. Se o médico não tá se cuidando, você vai querer ser cuidado por ele? É o mesmo princípio. Fechou? Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido muita contribuição. E é isso. Agora eu só tenho que descobrir como que eu fecho aqui, que eu tô meio perdido. Gente, é isso, tá? O meu contato tá aí no... Ai, Deus. Tá aí na legenda, tá? Do vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo e me mandar uma mensagem, né? Tem ali os meus serviços também, para vocês conhecerem um pouco mais. E é isso. Agora sim. Tchau, tchau, gente. Até.